Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Alegra-te, Cristo ressuscitou. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E esta história que me contou um amigo padre sempre ficou na minha memória e pensei utilizá-la num dia de segunda-feira depois da Páscoa. Diz assim este testemunho. Sou um jovem que desde criança faz natação. Gosto muito das competições de saltos e sonho um dia ir aos Jogos Olímpicos. Na segunda-feira de Páscoa fui treinar, como todas as segundas. Tinha-me dito que a piscina estaria fechada, mas eu sou muito teimoso, às vezes até demais. Além disso, a competição de salto estava próxima e eu não queria perder nem um minuto de prática. Então fui. E tive uma grande surpresa ao ver que a porta do recinto estava aberta. É certo que havia pouca luz. Vesti-me às escuras no balneário e depois de mudar de roupa subi quase às cegas para o trampolim. Já no topo, reparei que um pequeno foco iluminava o pavilhão de baixo para cima. Pus-me em posição para o salto, coloquei-me totalmente ereto, estendi os braços em cruz. E então, como um flash, fiquei impressionado com a minha própria imagem refletida no teto. Vi-me a mim mesmo e lembrei-me de Cristo crucificado. Há anos que não rezava e há muito que não entrava numa igreja. No entanto, aquela imagem tocou o mais profundo do meu coração. E não sei bem porquê, mas lembrei-me das imagens de Cristo crucificado, que havia em pequeno, de beijar a cruz em casa dos meus avós e do que me tinham ensinado os catequistas e os padres sobre o grande sacrifício que Cristo fez na cruz por mim. Então pensei, bem, talvez seja o momento de rezar alguma coisa. E em vez de me atirar à piscina, ajoelhei-me no trampolim e comecei a rezar. Cheguei a pensar, olha, talvez Jesus até me ajude para que no dia da competição o meu salto seja perfeito. Não sei quanto tempo estive ali de joelhos a rezar, porque passei um bom bocado a recordar as orações que aprendi em criança. Só me lembro de que de repente tudo se iluminou. Comecei a ouvir vozes. Levantei-me do trampolim e olhei para baixo. Uns homens com macacões azuis olhavam para mim e com surpresa me disseram: "Oh rapaz, o que é que estás aí a fazer em cima? Desce já. Não viste que hoje a piscina está fechada e esvaziamos a piscina e viemos limpá-la?" Esta história impressionou-me, Jesus, porque eu penso que cada um de nós também já teve assim esta sensação. Não sei, a sensação de ter sido salvo. Aquele rapaz estava a ter uma experiência quase mística na piscina e foi por pouco que não saltou para uma piscina vazia. E esta sensação de ser salvo é a grande novidade desta Páscoa. Nunca tiveste esta sensação de ser salvo? E faço-te esta pergunta porque depois do domingo da Páscoa de ontem, onde nós certamente fizemos coisas muito diferentes, se calhar temos um almoço simpático de família, ou comemos o folar da Páscoa, ou o pão de ló, ou vimos o telefilme da SIC, ou comemos barrigas de freira, ou trouxas de ovos, ou lampreia de ovos. Não sei o que é que aconteceu no teu domingo de Páscoa. E tudo isso é importante certamente para festejar a tua ressurreição, Jesus. Mas a necessidade de que nós fomos salvos, de que encontramos uma luz, de que não só temos a sensação de sermos salvos, mas que, de facto, Jesus, nós fomos salvos. E é o que nos diz São João: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para o condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Que bonitas são estas palavras que tu, Jesus, diriges a Nicodemos naquela conversa que tiveram à noite. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para o condenar, mas para que o mundo seja salvo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque ao longo desta semana vamos celebrar a tua Páscoa. É uma festa tão grande que não cabe num só dia. A paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse é o centro da nossa vida, esse é o núcleo, esse é o mistério pelo qual nós vivemos.
Esse é o coração do cristianismo. E é isso que celebramos agora, Jesus. Não podemos esquecer que nós vivemos da tua ressurreição, como nos diz o Papa Francisco, na exortação apostólica Christus Vivit. O Papa dizia: Cristo vive, esperança nossa. Tudo o que ele toca torna-se jovem, renova-se, enche-se de vida. Ele vive e quer-te vivo. Ele está em ti, está contigo e nunca se vai embora. Por mais que te afastes, aí está o ressuscitado, a chamar-te e a esperar por ti para recomeçar. Quando te sentires envelhecido pela tristeza, pelos rancores, pelos medos, pelas dúvidas ou pelos fracassos, Ele estará aí para devolver-te força e esperança. Senhor, eu quero, neste tempo pascal, reencontrar-me contigo. Gostava de te encontrar mais presente dentro de mim. E como diz até o próprio Papa, que tu também possas tocar as minhas tristezas, os meus medos, as minhas dúvidas, os meus fracassos, e que me enchas com a tua força, a tua esperança, a tua alegria, a tua paz. Senhor, quero viver estes dias de Páscoa numa intimidade especial contigo, de viver dentro de ti. Jesus ressuscitou, tu ressuscitaste, Senhor, para nos salvar. Isto significa que a morte não tem em nós a última palavra, que os teus defeitos, os meus, as tuas misérias, as minhas, os teus pecados, os meus, não são aquilo que é definitivo, não tem a última palavra. Senhor, eu não me quero deixar levar pelas coisas que faço mal, pelas minhas carências, pelas minhas misérias. Jesus, quero viver entregue ao que é importante. E o que é importante é que o que tu fizeste, morreste por mim, ressuscitaste e vives no meu coração. Conta-se que Santa Teresa do Menino Jesus se sentia atormentada pelos pecados cometidos e Deus, que és muito bom, Senhor, mostraste-lhe numa fogueira uma gota de água. E o Senhor perguntou-lhe: Teresa, o que é que acontece se deitares esta gota de água no fogo? E a Santa respondeu: Senhor, a gota desaparece. E Jesus disse: assim são os teus pecados, quando te arrependes, desaparecem na minha misericórdia. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Para que tu e eu sejamos salvos por ele. E essa salvação que o nosso bom Deus nos conquistou está tatuada no seu corpo. Não sei se tens alguma tatuagem, eu não tenho, mas quando alguém se tatua, normalmente é para lembrar algo que o marcou, algo a que dá muito valor e que não quer esquecer. Uma data especial, o nome de alguém querido, uma frase, uma palavra significativa. Pois eu penso, Senhor, que tu tens tatuado o meu nome. É curioso que em alguns relatos da ressurreição, Jesus mostra aos apóstolos as feridas das mãos e do lado. Mostra-lhe as feridas que causaram a sua morte na cruz. E fala para nos lembrar o quanto nos ama. Para nos lembrar que essas feridas são a marca da salvação que nos ganhou. Para que nunca nos esqueçamos do quanto Ele nos ama. É como, Senhor, como se tu nos dissesses, olha, porque te amo tanto, fiz isto por ti. Vê as minhas mãos e o meu lado. Tenho-te tatuado, amo-te tanto, que no meu corpo glorioso quero levar-te comigo. Tenho as tatuagens da tua salvação. É verdade, Senhor, que às vezes temos dificuldades, às vezes temos desânimos, medos, dúvidas, fracassos. Senhor, quero olhar para as tuas feridas, quero aproximar as minhas mãos, quero poder tocá-las. Como diz o Papa, Ele está em ti, Ele está contigo e nunca se vai embora. E aí está o ressuscitado a chamar-te e a esperar por ti para recomeçar. Senhor, quero-me aproximar das tuas feridas, que são o sinal do teu amor por mim. Deus tem-te tatuado no seu corpo, não te esqueças disso. E leva-te tatuado para sempre naquele conteúdo, naquilo que é verdadeiramente o amor com que te ama. E oferece-te agora e para sempre uma vida nova, uma vida de intimidade com Ele, uma vida cheia de alegria e esperança própria de um Filho de Deus. É isso que nós somos. Nós queremos nos alegrar, porque Cristo ressuscitou. E onde há Deus, há alegria, e onde não há Deus, não há alegria. Esta foi a lição que Nossa Senhora sabia muito bem. A primeira palavra que ela ouviu do anjo na Anunciação foi alegra-te. Nossa Senhora sabia bem que estes dias da ressurreição de Jesus seriam muito especiais.
Sabia que Jesus traria esperança àqueles corações fechados. Minha mãe, tu que presenciaste todo esse espetáculo da presença de Cristo ressuscitado, ajuda-me também a perceber estas duas realidades. Uma, a necessidade de salvação, como aquele jovem da piscina. E ajuda-me também a perceber que o Jesus tem tatuado o meu nome, porque me ama com loucura. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.